Para essa aulinha de customização, nós vamos utilizar os seguintes materiais: fio rendado na cor rosa, rosinha mais clarinho, rosinha mais forte, e um bordô quase parecido com marrom, um efeito degradê para fazer a nossa flor. Nós vamos utilizar agulha de crochê número 3 ou agulha de crochê 2 milímetros. Nós vamos utilizar 40 centímetros de fitinha. É uma fitinha com brilho. Você pode colocar rendinha, fitinha de rendinha, a fitinha que você preferir. Nas lojas de aviamentos você encontra variedades enormes de fitinhas para você escolher ao seu gosto. Então, 40 centímetros. Um pé de broche, porque nós não vamos aplicar a nossa customização na blusa definitivamente, na regatinha definitivamente. Nós vamos colocar com broche para você poder depois tirar a parte da customização quando você desejar lavar a sua regatinha. A regata que nós vamos utilizar é uma regata branca M, mas você pode utilizar a P, a G, o tamanho que você usa. E nós vamos utilizar uma agulha de tapeçaria com o fio da cor do miolo, como no caso aqui o nosso miolo da nossa flor vai ser essa parte mais escura, então nós vamos utilizar um fiozinho marrom. Então esse fiozinho ele pode ser a linha de crochê fininha que você tiver, apenas para depois fazer o acabamento da nossa flor. Então esses são os materiais que nós vamos utilizar para customizar essa regata. A primeira coisa que você vai fazer é a flor. Então você vai pegar com o fio rendado com a parte direita virada para você, virada para cima. Você, se vai trabalhar com fio mesclado, procure deixar a parte mais escurinha, vai ficar para o lado de dentro, é onde você vai trabalhar, então trabalhe na parte mais escurinha. Você vai agora introduzir a agulha por trás do fio e sair quase do ladinho desse ponto pela frente. Você vai pegar esse pontinho que você acabou de fazer na agulha, que é o segundo, e passar ali por dentro do primeiro. Você tem um ponto na agulha agora. Você vai trabalhar 40 pontos para esta flor. Então você vai deixar aproximadamente 4 centímetros de distância entre o primeiro e o segundo ponto, introduzir a agulha sempre pela frente do fio e puxando por dentro do ponto da agulha. Então aqui nós fizemos a segunda correntinha, a terceira correntinha, a quarta correntinha, a quinta, a sexta. Você tem que ir abrindo o seu fio de renda para poder trabalhar com ele, porque ele vem fechadinho, então você tem que deixar ele bem aberto. E vá fazendo então essas correntinhas até atingir 40 pontos no total. Sempre pela frente do fio, introduzindo a agulha pela frente do fio e puxando a laçadinha que você pegar para dentro do ponto da agulha. Vai ficando dessa forma. Depois que você fizer os 40 pontos, o seu trabalho vai ficar dessa forma. Você vai agora cortar o fio para arrematar. Esticar bem a última laçada. Enrolar o fiozinho que você cortou aqui, sobrou. E passar aqui por dentro dessa última laçada. Agora você vai cortar esse excesso de fio. E você vai montar a sua flor. Para montar a flor, você vai enrolando da seguinte forma. Sempre pela parte de dentro, enrolando ao redor da carreira anterior. Deixando bem retinhas as partes.
e enrolando dessa forma. Sem deixar escapar, mas também sem apertar muito. Depois que você abrir, a flor vai ficar assim, dessa forma. Então, vai enrolando até o final. Estamos quase no final aqui da montagem. Então, nós terminamos agora já de enrolar. Então, a sua florzinha ela vai ficando dessa forma. Depois você vai abrir mais quando você prender a florzinha aqui, as pétalas umas com as outras. Então, a princípio, ela vai ficando assim. Você vai pegar agora aquela agulha de tapeçaria e o fiozinho para fazer a costura, vai passar ali por dentro da agulha e vai fazer 2 nozinhos no final. Você vai introduzir aqui pela pontinha esse fio, saindo lá no meio do miolinho da flor. E você vai voltar aqui para trás, costurando todas as camadas. Então, você vai pegando, introduzindo a agulha até na última camada, voltando aqui para cima e costurando, para prender umas camadas às outras, para elas não escaparem, ó. Ao redor de toda a sua flor. Ela vai ficando presa, vai ficando dessa forma. Você vai prendendo até deixar bem firme todas as pétalas. E depois você vai arrematar esse fio. Ela vai ficando meio franzidinha. Chegando ali no início, você vai puxar o fio do início aqui para trás, para dentro. Você vai passar por cima dele e vai fazer o arremate. Novamente, ó, introduz em qualquer ponto, puxa a agulha, passa por dentro da laçadinha que fica e arremata. Então, a sua florzinha ela já está pronta. Aí você estica um pouquinho a renda para ela dar o formato da flor. E agora nós vamos montar o nosso aplique. Você vai pegar então aquela fitinha verde de 40 centímetros do início. Você vai dobrar no meio e você vai cortar bem no meio. Vai dividir em 2 pedacinhos. Você vai prender na sua flor, que nós dobramos um pouquinho o brotinho dela para formar um detalhe. Você já poderia ter costurado esses 2 pedacinhos também quando você está montando a flor. Nós vamos fazer aqui depois. Você vai colocar de modo que a parte da frente da fitinha fique dessa forma, para frente do trabalho também. Então, você vai colocar as 2 pontinhas aqui juntas, bem no meio da flor. Você pode colocar elas cruzadinhas. E você vai costurar.
fazer um pequeno pontinho sobre ela, saindo do outro lado da flor, prendendo essas fitinhas na sua flor. Você vai prender bem firme para que elas não escapem, não tenha problema de escapar depois. Pega na fitinha e na flor, só pela parte de baixo da flor. Depois que você prender as fitinhas, aí você pode arrematar 2 vezes o seu fio. Puxa a agulha aqui por cima e passa por dentro da laçadinha que se forma. Então, você já tem presa aqui as 2 fitinhas. Você deixa as fitinhas do comprimento que você desejar. E agora você vai colocar na sua regata com aquele pé de broche do início. Então, você vai colocar do lado da sua preferência, prendendo o pé de broche lá atrás da florzinha. E você vai colocar dessa forma aqui na sua regatinha. Fica um detalhe muito lindo. Então, você vai colocar aqui prendendo. Passando por baixo das fitinhas do seu pé de broche. Saindo aqui do outro lado, em qualquer pontinho da flor. E prendendo lá na regatinha. Então, a sua regatinha ela já está customizada, com uma flor de crochê rendada e um detalhezinho de fitinha verde. Se você desejar colocar pérolas ou outro tipo de fitinha ou rendinha, você também pode colocar. Então, parabéns, você acabou de aprender como se customiza uma regatinha branca de crochê ou da cor que você preferir.